Estimados irmãos, todos aqui presentes desencarnados, amigos espirituais, companheiros que nos acompanham através da internet, que o Senhor nos abençoe e nos guarde dentro da sua paz. E o discípulo, após inúmeras experiências reencarnatórias, por fim acaba encontrando-se com Jesus e numa prece ele diz: estão desfeitas as minhas ilusões de adulto sonhador. O teu rosto de realidade iluminou os recantos sombrios do meu ser, onde eu guardava as ambições impensadas. Com a tua claridade vi, Senhor, que se diluíam as imagens de névoa que adornavam o meu altar de encantamentos. Esvazia-se a taça dos meus desejos, porém hoje me plenifico com a paz que de ti se irradia e já não anelo por mais nada, exceto seguir ao teu lado. Esta oração de Tagore, escrita através da mediunidade de Divaldo Franco, apresenta o momento em que o discípulo, diante das suas fraquezas e de suas memórias carregadas de muitos fracassos, de quedas sucessivas e consequentes recomeços, o discípulo apresenta-se na sua integralidade diante do Mestre para dizer que hoje nada mais importa. Não importam mais os meus velhos sonhos, as ambições impensadas, os meus desejos mais secretos, as minhas velhas preocupações, o meu velho comportamento já não serve para mais nada, porque hoje, efetivamente, eu me encontrei com o Cristo. Joana de Ângeles já nos dizia que aquele que se encontra com Jesus não tem mais possibilidade de ser a mesma criatura. Há muita gente que viu Jesus e continua vendo Jesus passar. Mas aquele que efetivamente encontrou-se com o Mestre haverá de dizer: eu não tenho mais possibilidade nenhuma de ser a criatura que fui até hoje. Porque tudo que eu achava que era importante, hoje efetivamente não tem a menor importância. A importância de tantas encarnações dedicadas às coisas que não construíram a minha felicidade, ruíram, caíram hoje por terra, porque eu sei que ser feliz é estar em consonância, é estar par e passo, guardadas as distâncias evolutivas espirituais que nos separam ainda, mas estar par e passo com as propostas do meu Mestre, o único verdadeiro modelo e guia de toda a humanidade. Então, reunidos hoje aqui, na plenitude da crença de que Ele se faz presente, não pelo nosso merecimento, naturalmente, mas se faz presente através dos seus prepostos, para cumprir a sua promessa que estaria conosco, fosse quais fossem as circunstâncias, desde que então estivéssemos sob a sua, em torno do seu nome, em torno da sua sintonia,
nós haveríamos de estar sob os seus cuidados, sob a sua companhia. E o discípulo levanta-se, depois de inúmeras quedas, levanta-se para dizer: hoje eu sou um homem renovado. Não é renovado da forma externa, como algumas criaturas acreditam, que a renovação estaria no processo de um batismo, por submersão ou por aspersão. Um ato exterior, ou por aqueles que assim o dizem: eu agora sou espírita, que seria como uma forma de batismo na doutrina espírita. Eu agora encontrei-me com Jesus. Porém, quando o primeiro Covid aparece na humanidade, Jesus desaparece das nossas crenças. E a nossa fé bambeia, porque nós, apesar de fazer aquilo que as autoridades mandam, ou de tentar cumprir ao máximo, nós sabemos, sem querermos levantar aqui nenhuma discussão contrária às orientações das autoridades sanitárias do país e do mundo, mas nós sabemos que toda essa problemática que estamos vivendo hoje faz parte de um problema kármico coletivo, que muitos de nós já nos livramos por aquilo que plantamos até ontem. E hoje não é a Covid ou o coronavírus, como queira, que irá nos levar para o plano espiritual. Eu recebi uma informação de uma irmã nossa que está muito aflita, com receio de desencarnar. Uma irmã espírita de outras plagas, porque ela tem 2 netinhas e está preocupada se por acaso vier a desencarnar e deixar as netinhas ainda pequenas, porque ela ajuda a sua filha no cuidado das suas netas. Mas antes da Covid, ou mesmo em paralelo a essa pandemia, existem pandemias multisseculares que assolam vidas todos os dias, principalmente a pandemia da falta de amor. Porque o amor cobre toda a multidão de pecados. O amor, ele sobrepõe-se às nossas escolhas mal feitas. O amor, quando vivido santamente, não é o amor vivido pelos santos, mas vivido de forma santamente, desinteressadamente. O amor que é vivido apenas pelo amor, de auxiliar alguém, dizer uma palavra gentil a outrem, agradecer a alguém que lhe atendeu, seja lá de que maneira for, na fila do banco, do serviço público. Ser afável com todos é uma demonstração de amor. E nós, como diz Joana de Ângeles, nós só podemos dar o que tem, porque o amor, a semelhança do conhecimento, é um tesouro que mais se tem quanto mais se reparte. Ninguém fica em aflição quando ama, quando ensina. O amor é o mais precioso investimento até hoje conhecido. Porque quando nós vamos amar, antes que o amor produza os efeitos a que se propõe, ele já causa no seu nascedouro bem-estar, paz e alegria. Então quem ama, ao menos que não seja todos os dias ou todas as horas, mas quem está procurando amar de forma santa, de forma desinteressada, quem está procurando amar está em outra sintonia. E nós sabemos que as doenças também fazem parte do processo de sintonia. Se estamos num padrão vibracional diferenciado, sem sombra de dúvida que a nossa imunidade espiritual, porque as pessoas só falam em imunidade material, a minha imunidade está muito baixa, as vitaminas do meu corpo estão muito baixas, mas nós sabemos que o corpo é reflexo do espírito através do seu corpo espiritual. Nós então somos exatamente quem pensamos ser.
E já dizia o filósofo que o universo era um grande pensamento. E pensamento é matéria. Então, o universo, a vida, é um pensamento divino, é o pensamento de Deus, criando incontestavelmente todas as horas, todos os instantes, desde toda a eternidade e por toda a eternidade. Nós somos o fruto dos nossos pensamentos. Às vezes, a medicina nos dá alguns meses de vida, mas nós mudamos o nosso padrão vibracional, porque quando a morte se aproxima, a nossa fé ela muda de estrutura. Ou ela se apresenta exatamente como nós a temos, ou ela se fortalece para enfrentar a batalha que está acaba de se estabelecer. Então, muitas pessoas, quando sabem que estão para desencarnar, mudam de comportamento, passam a ser mais dóceis, passam a falar melhor com o seu companheiro dentro de casa, encontra alguém que não lhe é agradável, que seja talvez até um inimigo declarado, mas já não lhe deseja tanto mal. Então o seu padrão vibracional começa a se alterar, e as células físicas que estão sendo renovadas a cada momento, elas se renovam baseadas no corpo espiritual. E este, que é o campo modelador da forma, o perispírito, que é neutro, o perispírito só adoece porque o espírito está doente. O perispírito recebe o reflexo do pensamento doentio, coagula, e como está intimamente ligado com o sistema nervoso e todos os outros sistemas do corpo físico, nessa via de mão dupla, o pensamento vem, se instala e retorna para o espírito, nessa via nesse vai e vem, deteriorando espírito, deteriorando perispírito e corpo físico. Quando se muda de estrutura, a estrutura começa a se modificar. Quando os pensamentos se modificam, a estrutura física se altera. Já contamos várias vezes essa história, mas só para lembrar daquele industrial lá no Rio de Janeiro. Aliás, aqueles que se preocupam com histórias repetidas, com palestras repetidas, os espíritos têm um recado para lhes dizer. Eles nos dizem assim: quando as informações são repetidas, certamente é porque a lição não foi ouvida. Então a gente faz questão de ficar repetindo. Então, aquele industrial lá do Rio de Janeiro, lá nos anos 70, que os médicos lhe deram 6 meses de vida porque ele tinha um câncer de estômago, e ele perguntou ao Divaldo o que é que ele deveria fazer, e o Divaldo disse: dê. Mas como dá? Porque eu já ajudei muitos meus funcionários. Ele disse: até agora o senhor só investiu. O senhor fez pelos seus funcionários uma condição de vida que eles pudessem estar sadios para produzir mais e o senhor ganhar mais. Mas e como é que eu faço para dar? Quem construiu o império financeiro que o senhor construiu haverá de ter inteligência suficiente para responder a sua própria pergunta. E o resultado foi que, 1 ano depois, ele se reencontra com o industrial, ainda encarnado, e este homem ainda viveu mais 11 anos e meio, porque mudou de estrutura, de pensamento. Então, enquanto estamos todos aqui, aflitos pela pandemia que agora nos obriga a ficar dentro de casa, eu fico me perguntando e preocupado com a pandemia da falta de amor, porque agora dentro de casa, nós meio que somos obrigados a prestar atenção uns nos outros. Parece mesmo que agora estamos dentro de casa para perceber que temos filho, esposo, marido, mulher, companheiros. A gente começa a sentir falta da visita de determinados companheiros e sente falta de ir na casa dele. Puxa vida! E aí eu fico me colocando no seguinte: deve ser mais ou menos assim, uma vez que encarnado a gente se esquece,
Mas deve ser mais ou menos assim no plano espiritual. Quando a gente se descobre no plano espiritual e diz assim: puxa vida, como eu queria ter feito isso e agora fui obrigado a estar no plano espiritual. E a oportunidade passou. Estamos em casa, obrigados. Queremos fazer determinadas coisas, mas não podemos. Então a vida está nos dizendo o seguinte: é apenas uma pequena demonstração de que, quando nós perdemos a oportunidade, a nossa consciência diz assim: precisamos rever os nossos conceitos, porque a oportunidade passou. Então, falando de doutrina espírita, ou melhor, de movimento espírita, nós nos deparamos com algumas pessoas tão fervorosas na fé, tão dedicadas aos trabalhos assistenciais, mas quando nos encontramos nessa condição, estamos sempre aflitos. Uma coisa é certa: o acaso não existe. Quem já não escutou falar isso no Espiritismo? Eu não acredito que tenha uma única pessoa que não tenha escutado sobre isso. O acaso não existe. Se tivermos que passar pelo coronavírus como um dos seus pacientes, podem ter certeza, nós seremos alcançados por ele. Mas é o nosso padrão vibracional, a nossa proposta de vida, que haverá de dar a resposta ao Covid ou não. E se nós desencarnarmos, tem uma notícia muito boa: está mais próximo de reencarnar. Porque enquanto a gente está aqui, está mais distante a próxima encarnação. E se nós desencarnarmos hoje, iremos com Deus para nos preparar para a próxima encarnação, pedindo a Ele que seja misericordioso e nos conceda permanecer na Terra. Porque alguns companheiros nossos acham que não querem voltar mais para o planeta Terra, querem ir para os mundos ditosos, porque nós somos assim. A gente sempre pensa nas nossas ambições impensadas, como disse agora na sua prece. Nós sempre pensamos: eu não quero voltar mais para este planeta é muito violento, este planeta o mal impera, eu não quero voltar mais para aqui. E eu fico me dizendo: Senhor, se o Senhor permitir que eu volte para cá, eu vou ficar muito satisfeito, porque sabendo quem eu sou, talvez eu seja convidado a ir para um planeta mais atrasado do que a Terra. E quem sabe se já não seja a segunda vez, quem sabe se nós não fazemos parte daquele grupo que veio lá do planeta Pamir e ainda estamos aqui perambulando, teimando, recalcitrando, querendo alcançar a glória sem fazer o esforço devido. Chamamos a atenção para esse comportamento de alguns espíritas nos dias de hoje, porque quando Jesus veio para as bandas de Cesareia de Filipe, certamente, se ele interrogou, é porque ele ouviu rumores. Ele se dirige aos seus discípulos e pergunta: o que estão dizendo a meu respeito? O que as pessoas estão falando? E os apóstolos disseram assim: olha, Senhor, uns dizem que sois João Batista que ressuscitou, outros dizem que sois alguns dos profetas. Aliás, o tempo da pessoa está escrito no plural, porque essa é uma prática dos tradutores da Bíblia católica, sempre se referir a Jesus como partícipe da Santa Trindade. Então, é sempre no vós, está escrito no vós, mas os apóstolos certamente devem ter se dirigido só a ele, porque ele era uma individualidade. Então, eles dizem que tu, Senhor, alguns dos profetas.
E Jesus diz assim: e vocês? O que acham dessas indagações, dessas respostas? Simão Pedro, tomando da palavra, levantou-se em meio a todos, olhou nos seus olhos e disse: tu és o Cristo, tu és o Cristo de Deus vivo. E aí ele disse: bem-aventurado és, Simão, porque não foi a carne nem o sangue, a consanguinidade, as coisas materiais que te disseram isso, mas foi meu Pai que está nos céus que te revelou. Essa informação é trazida na noite de hoje para demonstrar que não basta estar na presença do Senhor, é necessário senti-lo. Não basta que Ele esteja conosco nos segurando, é necessário perceber-lhe a presença. E por isso é que o nosso Cristo ainda não é profeta na sua terra. Porque alguns disseram assim: quem é este? É o filho do carpinteiro, é filho de Maria e os seus irmãos. Mas ele, onde foi que ele aprendeu essas coisas? E Jesus então disse que ninguém ou ninguém jamais seria profeta em sua terra. Demonstrando que nessa afirmativa nós temos a problemática de entender que a mensagem que vem de Deus, ela se faz presente no universo. O pensamento de Deus se expande para o universo. E nisso nós sempre enaltecemos a perspicácia espiritual de Allan Kardec. Quando percebeu que, dentre o seu método, quem é que haveria de chancelar o seu método? O método da comprovação das informações espirituais. Quem é que iria dar o atestado de que aquelas informações eram verdadeiras? Quem poderia se colocar como doutor da lei dos dias atuais para dizer que uma menina de 12, 13 anos recebeu uma mensagem de São Vicente de Paulo, ou de Paulo apóstolo, ou de São Luís, ou de Fénelon, Sócrates, de Platão, dos grandes espíritos que se comunicaram naquela época? Porque a mensagem tem um conteúdo maravilhoso, mas eu não posso atestar que esta assinatura é realmente de fulano de tal. Não sou eu quem vai atestar. E aí ele teve, para isso ele foi preparado, e aí ele teve a lucidez espiritual de perceber que, se é verdade, vale a redundância. Se é verdade, ela haverá de ser verdade hoje, na China, na Índia, na Indonésia, em qualquer parte do mundo. A verdade é verdadeira em qualquer local, em todas as épocas da humanidade. Então ele propôs, naquela época, através de cartas, ele propôs ao mundo as mesmas questões, e as respostas vinham dentro da mesma configuração, dentro do mesmo teor. Então, essa foi a chancela. E é por isso que a doutrina espírita cresce a olhos vistos. Cresce do ponto de vista em dois aspectos. Cresce em números de simpatizantes, em números de adeptos, em números de crentes, e não tanto na mesma velocidade, cresce dentro de nós com o desejo de servir ao próximo, independentemente das pandemias por vírus ou das pandemias morais, às quais estamos todos vinculados, queiramos ou não, durante muitos séculos. E é por isso que hoje nos encontramos aqui, para dizer, para lembrar, que para ser profeta é necessário, antes de tudo, estar em consonância com o próprio Cristo. É não carregar consigo a bandeira
da verdade inconteste. E temos muitos companheiros que se arraigam, que se apegam a algumas verdades que lhes são confortáveis mentalmente e fazem disso um campo de batalha, matam e morrem. Com força da expressão, matam e morrem por aquelas ideias, muitas vezes esdrúxulas, em nome da doutrina espírita, quando não tem nada a ver com os postulados da doutrina, a doutrina de amor. Então, ser profeta na sua terra é uma pretensão que nem o próprio Cristo quis ter. E nos recordamos de uma senhora, de uma jovem senhora que, quando se encontrou com o Espiritismo, falava muito a todo mundo que havia se encontrado com Jesus, que o Cristo que ela esperava era esse Cristo proposto pela doutrina espírita. E depois de algum tempo, ela sempre frequentando lá o núcleo espírita com Chico Xavier, e ela o admirava dentro da sua delicadeza, e ela dizia assim: meu Deus, como eu queria ser como esse homem, meu Deus, como eu queria ser igual a ele, ser médium como ele é, atender tantas pessoas. E numa vez, numa reunião em que ele estava dando uma palestra, eis então que um gafanhoto voando entrou pela janela e pousou no seu peito. E ele, sem nenhum receio, sem se assustar, pegou o gafanhoto e disse: boa noite, meu irmão, vá com Deus. E soltou o gafanhoto pela outra janela. E a jovem senhora que estava ali, que vivia dizendo que queria ser como ele, que sonhava em ser, meu Deus, faz de mim uma pessoa como Chico Xavier. O gafanhoto deu um círculo, voltou, quando pousou nela, ela deu um grito, atrapalhou a reunião toda, ficou empolvorosa, e as pessoas vieram socorrê-la. Quando olhou, era apenas o mesmo gafanhoto que o Chico havia dito: vá com Deus, meu irmão. Mas não é porque o Chico era melhor do que ela, é porque ele estava preparado para receber o gafanhoto de forma inesperada. E ela não estava preparada para isso. Então a lição do gafanhoto demonstra que não adianta querermos ser aquilo que está distante de nós. Não adianta admirar quem está lá. Não adianta querer ser do mundo ditoso. Precisamos construir a nossa realidade espiritual. E por isso é que as batalhas que precisamos enfrentar é que fazem de nós pessoas melhores. Elas nos obrigam a mudar de estrutura mental, para quando os gafanhotos, entre aspas, nos alcançarem, nós estejamos preparados para dizer assim: vá com Deus, meu irmão. Então, ser profeta em sua terra, muitos estão querendo ser. E temos visto aí algumas criaturas se autoproclamando, porque agora, com esse problema da Covid, todos os filósofos que estavam encobertos apareceram. É uma enxurrada de teorias nas redes sociais. E o que me surpreende, também nos canais vinculados à doutrina espírita, é uma filosofia, é gente agora dando todas as explicações possíveis e imagináveis. Daqui a pouco o Covid passa, o coronavírus passa, e nós vamos estar renovados, ou vamos continuar sendo hipócritas e falando agora de amor, porque a humanidade precisa de amor, porque nós estamos vivendo isso por causa da falta de amor? Muito bem, e a falta de amor começa dentro da nossa própria casa. E a falta de amor começa dentro do nosso ambiente de trabalho. Porque vejam que coisa interessante. Poucas pessoas a gente escolhe para a nossa convivência. Por exemplo, nós escolhemos uma esposa ou um marido. Escolhemos um amigo, nos identificamos com alguém. Mas os companheiros de trabalho a gente não escolhe.
Deus nos junta, a vida nos aproxima, para que nós possamos, e com eles, tirando naturalmente os aposentados, quem não está aposentado ainda, são com essas pessoas que a gente vive mais horas por dia. Nós convivemos com essas criaturas. Por que será? O acaso não existe. Estamos todos vinculados pelas leis dos compromissos plantados nas encarnações passadas e muitas vezes nessa. E é por isso que estamos sempre unidos e reunidos sem querer, com muita gente que nos desagrada, que nos tira a paz, para que possamos aprender a conviver com esses gafanhotos. Mas os falsos profetas, que a gente normalmente ouve falar, a gente acredita que os falsos profetas estão sempre nas outras religiões, que os falsos profetas são aquelas criaturas que se utilizam do poder da palavra para obter vantagens políticas, financeiras, econômicas, sociais. Mas posicionar-se como um profeta, como alguém que carrega a verdade em nome da doutrina espírita, é também se manifestar como um falso profeta. Porque os profetas não são instituídos. Não existe chancela. Fulano de tal é um profeta. O profeta, ele se faz. Ele constrói todo um lastro de amor para que a sua visão possa ser muito mais dilatada e possa receber informações que as pessoas que estão mais preocupadas com a vida do cotidiano não recebem. Aqueles que estão mais sintonizados com as coisas espirituais obtêm as informações porque estão vinculados a ela. Não existe barreira. Deus não cria barreiras ou senhas específicas para determinados grupos para obter acesso às informações. Nós é que não sabemos ir buscar a informação que precisamos. Necessitamos que alguém vá buscar a informação e traga para nós, porque somos tão rasteiros ainda estamos vinculados a tantas ambições impensadas, que nós não sintonizamos com as esferas espirituais mais evoluídas. E é por isso que desejamos ser que nem fulano, ou como cicrano, ou como beltrano, mas não estamos trabalhando para isso. Queremos ir viver no mundo ditoso, dizendo que a Terra não presta. Dizer que esse planeta não presta é um absurdo. Um planeta que nos abriga tantos séculos, tantos milênios, que nos dá tudo o que nós precisamos, que nós invariavelmente estamos sugando das suas próprias energias, sem retribuir-lhe, sem uma única palavra de agradecimento. Nós queremos ir para mundos ditosos, porque achamos que somos melhores que os outros. E aí, nos anos 60, Bezerra de Menezes recebeu a mensagem, um comunicado de Maria de Nazaré. Celina levou diretamente a ele dizendo: Bezerra, a sua tarefa na terra está concluída. Como assim, minha irmã? Maria, nossa mãe, pediu-lhe para lhe dizer que você está pronto para ir reencarnar e viver no mundo ditoso. E aí nós estamos falando de Bezerra de Menezes. E a gente quer ir para os mundos ditosos, sequer. Não vamos fazer a comparação entre nós e Bezerra, mas estamos, digamos assim, numa condição diferente. E ele olhou para ela e disse: mas eu sou obrigado a ir? E ela disse: não, você precisa continuar evoluindo. E aí então ele disse: minha irmã, veja lá, converse com a nossa mãe e veja com ela se há possibilidade
de eu ficar um tempo aqui. Porque enquanto houver uma lágrima de dor, enquanto alguém estiver sofrendo numa cama, num leito de um hospital, pela falta de amor dos seus pares, enquanto a única lágrima for vertida neste planeta, pela falta de amor do próximo, é aqui que eu quero ficar junto aos meus irmãos. E Celina vai a Maria e retorna dizendo a ele: o teu pedido foi aceito. Daqui a 100 anos nós voltaremos a conversar. Você tem mais 100 anos para ficar com os seus irmãos na terra. E Bezerra de Menezes, que nós enfeitamos, enaltecemos muitos núcleos espíritas, inclusive dos quais eu participei, com o seu nome, Bezerra de Menezes. E quando estamos aflitos, pedimos socorro a ele, ou a sua equipe espiritual que nos socorre, nas horas mais difíceis. Bezerra de Menezes, quando desencarnou e lhe foi chamado, ele tomou uma surpresa. Desse Bezerra, enquanto ele descansava no processo da desencarnação, eis então que Celina o chamou e disse: Bezerra, tem alguns espíritos aqui que gostariam de lhe falar. Eles souberam que você havia desencarnado e vieram para lhe cumprimentar. E eis então que ele vai até a uma espécie de sacada do quarto onde ele estava, e deu para ver uma multidão incontável de espíritos. E ele ficou surpreso e olhou para ela e disse assim: mas minha filha, quem é esse povo? Eu não sei quem é. Ela disse: esse povo aqui é apenas uma parte daqueles que você ajudou. Mas eu não me recordo deles. Mas eles estiveram nas suas palestras, nas mesas mediúnicas, nos processos de desobsessão. E eles foram ajudados por você e vieram lhe dizer: obrigado. E então nós outros sequer nos damos o trabalho de oferecer um prato de sopa a quem quer que seja. Sequer nos damos o trabalho de fazer uma prece por aquele que nos persegue e queremos ir morar nos mundos ditosos, porque nós somos melhor do que Bezerra de Menezes. Nós somos melhor do que os outros. Nós sempre achamos que somos mais do que efetivamente somos. E é por isso que somos falsos profetas da era nova. Somos falsos profetas porque dizemos algo e fazemos diferente. Pregamos e nos comportamos de forma equivocada. Ensinamos o caminho, mas não queremos trilhar o caminho. Falamos de fé, mas no primeiro Covid, como dissemos ainda há pouco, a nossa fé não existe para nada. Nós sabemos que vamos desencarnar um dia, mas poderia não ser pela Covid, né? Porque já está tão perto. Nós sempre queremos burlar a lei, porque é assim que nós fomos criados. É assim que nós forjamos a nossa vida, o nosso comportamento espiritual. E aí, quando Jesus disse: ninguém é profeta em sua terra, se referia que as pessoas são preconceituosas, elas não dão valor àqueles que estão mais próximos. O conselho do pai não tem tanto valor como o conselho de um amigo que eu arrumei pela internet que mora do outro lado do mundo. A observação da esposa não tem o menor valor para o marido, porque ela não entende nada de negócio. E eu prefiro acreditar muitas vezes em alguém que está me enganando, mas que sabe tudo de negócio, justamente para me enganar, e prefiro não dar ouvidos à minha esposa do que dar ouvidos a alguém que eu estabeleci como um profeta econômico, um profeta político,
um profeta espiritual. Ser profeta na sua terra é impossível, porque estamos sobrecarregados da tirania do preconceito. Quando a informação nos é passada, nós então sempre duvidamos, mas não duvidamos pelo bem do esclarecimento da verdade, nós duvidamos por causa da fonte. E até nisso Kardec foi o grande profeta do Espiritismo, porque ele apagou o seu nome ilustre para que a obra não fosse tomada pelo autor. Escreveu Allan Kardec, que ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, mas o professor Rivaio já era conhecido no mundo. Então, para que o seu nome não influenciasse na aceitação da obra, eis então que ele adotou o nome de uma outra encarnação. Então, ser reconhecido, não esperemos nunca reconhecimento dos nossos pares espíritas, porque o que mais existe é espírita preconceituoso. Preconceituoso, e sempre que a gente fala isso, nos vem a ideia, o preconceito racial, contra os negros, índios, as pessoas de outras religiões. Absolutamente. Existe um preconceito muito pior, que não é falado, porque as pessoas têm medo de falar. O preconceito pior que existe no movimento espírita é o preconceito de achar que o nosso companheiro de doutrina, de jornada, é incapaz de receber uma verdade, é incapaz de escrever uma mensagem provinda das esferas espirituais. Que um companheiro de doutrina não tem tanta capacidade de esclarecimento assim. Sempre os grandes companheiros estão fora, nos outros estados, têm currículos diferenciados, mas a pessoa que tem a maior dificuldade de ler, porque nós sabemos que existem palestrantes que mal sabem ler, não sabem ler direito. Para eles prepararem 30 minutos de uma exposição, às vezes levam 6 meses, lendo trechinho por trechinho, às vezes decorando com muita dificuldade, não sabe fazer, e vem e dá a sua contribuição, mas essa pessoa é semi-analfabeta. Os seus conceitos, mas é fulano de tal, já escreveu milhares de livros, já fez palestra não sei em quantos campos, tem não sei quantos seguidores no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Esse a gente vai assistir. E aliás, eu estive observando nessa época agora de pandemia, as lives de alguns companheiros que estão falando. E lá no YouTube tem aquela história do like, né? Do gostei, não gostei, o joinha para cima ou para baixo. E eu fico surpreso de ver que tem algumas pessoas que vão lá e clicam no não gostei. E eu fico me perguntando assim, mas não gostou de quê? Da transmissão? A transmissão estava ruim de ouvir? Não gostou da roupa do palestrante? Não gostou de quê? Do ambiente onde ele estava? De que não gostou? Estão utilizando essa forma como se fosse um canal de diversão. Eu não gostei. É impossível não gostar dos conceitos de Jesus. Se eu tivesse prestado atenção no que o nosso irmão lá está dizendo, porque o que ele está dizendo são conceitos espirituais que ele estudou, tendo currículo ou não, que ele está tentando dar uma contribuição a nós, numa proposta de mudança de vida. E eu vou lá, sem a menor cerimônia, mas porém, me escondendo através do anonimato, e vou lá e digo assim, não gostei. Como também tem o joinha, gostou, mas gostou de quê também, meu irmão? Não se trata de gostar ou não gostar, porque isso não é um show, não é uma apresentação de um cantor.
Isto é uma reunião espiritual que está sendo feita via internet. Então, às vezes, o cidadão lá no interior de Minas Gerais, não vamos aqui dar nome, porque por uma questão de ética, às vezes a gente não sabe o que aquela criatura está passando com a família, às vezes com um parente doente, e às vezes ele foi preparar a sua palestra de madrugada. Ele tirou horas do seu sono, do seu repouso, para preparar uma exposição. Aí fulano que está em casa, que se diz espírita, que se diz o senhor da razão, vai lá e clica, não gostei. Você simplesmente, se não gostou, deveria ter saído da sintonia e ter feito a caridade de não ter colocado isso. Porque sabe-se lá qual é o resultado desse não gostei. Qual o efeito que vai causar no expositor? Porque nós temos visto também, ao longo de algumas décadas, bons palestrantes deixarem de fazer palestra porque algumas pessoas fizeram determinadas críticas e elas ficaram receosas de tomar a palavra mais uma vez, sentindo-se incapazes. Mas aí eu faço uma indagação a todos nós: quem é que chancela os palestrantes? Quem é que nos dá a autoridade de dizer fulano é bom e fulano é ruim? Quem é que elege os palestrantes? Ora, faça-me o favor. Normalmente aqueles que criticam são covardes o suficiente para não se expor como alguém que tem dificuldade de se expressar, se expõe. É mais ou menos como você enxotar da sua porta um amigo, um companheiro de outra religião que veio trazer o Cristo dele para nós. Alguém que bate na nossa porta e diz assim: bom dia, eu sou de tal religião. A senhora tem um tempo, o senhor tem um tempo de ouvir a palavra de Deus? E eu expulsar aquela pessoa da minha porta: ó, sai daqui, porque eu sou espírita, não quero ouvir nada disso. A pessoa veio, saiu da sua casa, vem trazer o Cristo para mim, que talvez ela tenha o Cristo de verdade, e eu não o tenho ainda. E ela está me propondo encontrar-me com Jesus dentro do seu entendimento, naturalmente. Seria a mesma coisa que nós fazemos com os nossos oradores, com os nossos palestrantes, que têm menos informação do que determinados outros, mas que todo mundo tem algo para ensinar. E por isso, as nossas ilusões, ainda alimentadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, nos fazem perder muitas vezes grandes oportunidades. Porque uma palavra faz toda a diferença. E quando vinha para esta nossa reunião de hoje, aliás, antes de falar sobre isso, eu gostaria de lhes dizer que esta é uma reunião espírita que está acontecendo com a presença dos irmãos desencarnados, e essa é uma reunião feita especialmente para os desencarnados, porque necessitam estar aqui em comunhão com todas as pessoas que estão em casa e que estão orando por aqueles que aqui estão. Enquanto as outras casas todas, e essa também não pode receber as pessoas fisicamente, nós estamos aqui mantendo este trabalho temporário para que não se interrompa o tratamento espiritual que muitos dos que estão aqui já estavam recebendo e continuam recebendo. Não por aqueles que aqui vêm falar, mas pelas preces e pelo trabalho do plano espiritual em reunir neste núcleo. E é interessante, foi o único núcleo que abriu as portas para que isso pudesse ser feito. Que é o mais interessante, foi o primeiro núcleo espírita fundado em Arapiraca. Vamos deixar esta observação para a reflexão individual de cada um. Já que estamos todos nos recolhendo às nossas casas, me parece que precisamos voltar à casa de Emmanuel como
uma vez daqui saímos. Mas Kardec diria, o preconceito espírita é gerado por um tipo de tolo que existe no nosso meio. Existem dois tipos de tolos: aqueles que acreditam em tudo e aqueles que não acreditam em nada. E parece que muitos de nós não acreditamos em nada, porque ninguém da nossa terra é capaz de fazer com que o trabalho possa ser frutífero, possa ser reconhecido. Então, quando eu morava na minha cidade natal, em Delmiro Gouveia, eu ainda era jovem, mais jovem, e tive a oportunidade de ver um trabalho que acontecia em Pernambuco, que até hoje acontece, que é o Forest, ou melhor, o INTERCEP, que é a integração dos centros espíritas pernambucanos. E Pernambuco, como tem muito mais centros espíritas do que Alagoas, era dividido em áreas. Eu achei aquilo muito interessante. Voltei para minha casa e, alguns meses depois, me surgiu a ideia de apresentar uma proposta de implantar as regionais em Alagoas. E as ideias foram sendo ditas pelo irmão espiritual e nós fomos escrevendo. Naquela época, eu datilografei, bem arrumadinho, sem rasuras, e iria encaminhar para a Federação Espírita do Estado de Alagoas. À época, o presidente, o professor Manuel Coelho Neto. E quando eu ia pôr a carta no correio, o irmão espiritual disse: não adianta botar no correio, é necessário levar em mãos. Mas como eu vou fazer isso? E aí eu tive a ideia de ligar para o professor, e o professor Coelho Neto disse assim: mas do que se trata, Ricardo? Professor, é uma ideia acerca do trabalho do movimento espírita. É só uma ideia, de repente é uma proposta que pode até nem ser aceita em função de várias razões. E aí ele disse: olha, tal dia tem a reunião do conselho da federação, e normalmente essas coisas a gente discute na reunião do conselho. E naquela época eu tomei um ônibus lá na minha cidade e fui participar da reunião do conselho da federação. Lá chegando, eles me deram a palavra, eu li a proposta e entreguei em mãos. Qual não foi a minha surpresa? Na hora, alguém disse assim: mas essa proposta, existe uma proposta dessa aqui, que foi escrita por alguns companheiros aqui de Maceió, dentre eles o Luiz Lira, que não está mais aqui em Alagoas, depois mudou-se para Pernambuco. Luiz Lira e outras pessoas que haviam feito uma conversa sobre isso. Ou seja, eles fizeram a proposta lá, não serviu. Então eu fui e levei uma proposta que havia sido sugerida a mim, que fosse levada. E aí então, imediatamente, as pessoas que estavam na reunião, o professor Coelho Neto disse: vamos implantar imediatamente. Fizeram uma reunião na sequência e foram estabelecidas 6 regionais, inclusive a regional cuja Arapiraca começou como sendo a sede do 5º Conselho Regional, que graças a Deus até hoje funciona. Até um dia desses, aí alguns anos, Herbert, amigo nosso lá de Palmeira dos Índios, que fez parte de uma das diretorias na época, Herbert não sabia da história e, folheando as atas do conselho, encontrou a referida carta. Mas o que eu gostaria de dizer aos senhores é o seguinte: é que
A carta foi motivo de chacota. Algumas pessoas lá disseram que não tinha o menor sentido fazer isso. E alguém disse, mas é uma carta espiritual. E algumas pessoas disseram, deram risadas, dizendo que não, que era um absurdo uma carta daquela ter sido espiritual. Por quê? Porque um espíritazinho, magrelo, que na época era magrinho, magrelo, cabeçudo, do alto sertão, não podia ter recebido uma carta do plano espiritual para fundar as regionais. Tinha que ter nascido aqui, dentro da federação. Mas, na verdade, já havia nascido, só que não haviam dado importância, porque ninguém é profeta em sua terra. Ninguém é profeta em sua terra. Não adianta esperar reconhecimento do mundo, porque os nossos pares preferem acreditar nas verdades que são ditas do outro lado do mundo. E é por isso que na noite de hoje, evocando a memória de Tagore, nós iniciamos a nossa fala evocando a necessidade de nos encontrarmos com Jesus. E repetimos a sua prece quando ele nos diz: estão desfeitas as minhas ilusões de adulto sonhador. O teu rosto de realidade, Senhor, iluminou os recantos sombrios do meu ser, onde eu guardava as ambições impensadas. Com a tua claridade vi que se diluíam as imagens de névoa que adornavam o meu altar de encantamentos. Esvazia-se a taça dos meus desejos, porém me planifico com a paz que de ti se irradia, e já não anelo por mais nada, exceto seguir ao teu lado. E o amigo espiritual completa: porque é rico de amor o coração que é pobre de poder. O ouro escraviza ou mata o afeto, asfixiando na frieza do seu brilho. Rompe as algemas feitas de metais preciosos e ata nos teus pulsos os elos de bondade para as ligações do amor. Deixa que escorram os afluentes que brotam do teu coração que ama, através das tuas mãos cariciosas. O amor, o tesouro do mundo pesa, vergando o possuidor cada vez mais para baixo. O tesouro do amor, ala, para voar livre e feliz por sobre os córregos do infinito. Esvazia a tua vida de toda e qualquer ambição para que, pobres de poder, tenhas rico de amor o coração. Que a paz que sentimos na noite de hoje neste ambiente possa ser replicada e trazer algum alívio a todos aqueles que se encontram sobrecarregados de dores. Todos nós juntos possamos aos pés do Senhor dizer: Senhor, cura-me as feridas da alma, mas, sobretudo, cura-me as feridas espirituais, as minhas feridas morais. Que assim seja. Muita paz para nós todos e até uma próxima, se assim Deus nos conceder.